Bom dia, boa tarde, boa noite, quando estiver, onde estiver, seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast. Nós estamos falando de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma cidade colonizada por alemães, italianos. Estamos aí, com a igreja fazendo a sua parte, sendo relevante, sendo uma igreja que dentro da sua proposta, dentro do seu conceito de igreja, tem transformado a vida de muitas famílias do nosso bairro, da nossa cidade, tem sido uma bênção. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E toda segunda-feira nós temos uma palavra, com o apóstolo Neuci José Rorato, que é o presidente do MBCV. E nós estamos falando durante esse mês, durante o mês de julho, iniciamos também o mês de agosto falando sobre assuntos que são importantes para o nosso dia a dia, assuntos que são práticos, são colocados de uma forma simples, no entanto, eles podem transformar a nossa vida. Nós falamos muito durante esses meses sobre nossos pensamentos, nós falamos sobre nossas emoções, nós falamos sobre nossa maneira de encarar a vida. E, por fim, nós, no último episódio, falamos sobre a igreja, sobre onde que nós podemos encontrar caminhos para que a nossa vida possa melhorar. E aí nós trouxemos, então, essas três áreas da vida, social, material e espiritual, e o apóstolo, então, vem falando sobre essas questões na área espiritual também. Muito bom dia, apóstolo Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Um lindo dia, um proveitoso dia, e que a graça potencialize suas energias para ter bons resultados. Amém. Então, segunda-feira, uma semana aí, estamos aí no final do mês de agosto. E também quero lembrar, o MBCV aqui de Novo Hamburgo estará realizando de 6 a 11 de setembro uma conferência apostólica, onde nós vamos falar sobre vocação. E eu quero convidar você já, Rua Sobradinho 301, a estar participando, E você pode vir qualquer dia, qualquer horário que você puder, para estar prestigiando e participando sobre sabedoria para desenvolvimento das vocações. Então, pastor, nós estamos falando sobre igreja, Penso eu que a igreja, ela deveria ser um pesadelo para o inferno, Deveria ser de tal forma forte que fosse um pesadelo, para o mal que perdura sobre nosso planeta. Mas queria fazer uma pergunta para o senhor, já que a gente está falando sobre essa questão espiritual de igreja, que a gente tem muita gente na nossa audiência, de todas as igrejas, de todas as denominações, de todas as religiões. Então eu quero lhe perguntar, para a gente começar um desenvolvimento de pensamento, todos os caminhos levam a Deus? Sim, com certeza. Pois viemos de Deus e para Deus voltaremos. Mas temos que entender que foi justamente para o retornar a Deus foi que Deus estabeleceu um plano perfeito de salvação. Enviou seu Filho. Deus amou o mundo, Deus ama o mundo. Não o mundo, simplesmente o mundo físico, mas o mundo dos humanos, os seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu sei que as pessoas tentam se esquivar de um compromisso com Deus, fixando-se no seu caminho que escolheu. E dizem, todo caminho leva a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus. E todos os seres humanos um dia terão que prestar contas a Deus do seu tempo de vida terrena. Então todos os caminhos, seja se você escolhe o que quiser, qual é a linha filosófica, qual é o tipo de igreja, qual é o tipo de práticas,
a vida terrena. É responsabilidade nossa de fazermos as escolhas, mas é de acordo com as escolhas que em vida nós fazemos, é que nós entraremos para a eternidade. O ser humano, quando foi criado com existência eterna. O que morre no ser humano é o corpo. E justamente quando o corpo já é descartado, ele volta para a terra, mas a alma e o espírito têm existência eterna, e é justamente o que vivemos e as escolhas que fizemos estando neste corpo físico é que vai determinar a eternidade. Então, entendamos, todos os caminhos levam a Deus. Todos! Só que quem entra por um caminho, o caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o salvo. E Romanos 8:1 diz, e agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas e quem não quis Jesus? E quem não reconhece Jesus como o caminho que leva à vida eterna ou à salvação eterna? Tem um segundo plano. A lei da consciência. Mesmo que você não tenha desenvolvido uma fé, procurado uma igreja, aprendido, ter buscado conhecimento teológico e procurar saber a história da humanidade desde da criação, você tem uma consciência. E a própria palavra de Deus nos diz que o espírito do homem é a consciência do ser humano. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha, que sonda todas as áreas do ser. Então, entendamos, todos os caminhos levarão a Deus. Então, quem conheceu Jesus vai ser levado por Jesus. E quem está em Jesus não passará e não enfrentará e não terá condenação, mas terá recompensa das práticas de obediência aos ensinos que recebeu. Mas quem não tem Jesus tem a consciência. Agora eu pergunto, você segue a linha da consciência? Sua consciência é o seu espírito. É o seu espírito que se relaciona com Deus. E no seu espírito está o senso de verdades, do bem, do certo, do valor à vida. Por exemplo, quem respeita a sua consciência, respeita a dor do outro, respeita o limite do outro, respeita o que é dos outros. Quem respeita a lei da consciência sabe que nós somos seres criados dependentes e cooperadores. O ser humano não é um ser que sobrevive sozinho. Existe dentro da nossa natureza, dentro do desígnio, dentro do propósito de Deus, quando Deus nos criou, para sermos dependentes e cooperadores uns dos outros. Pergunto, qual criança que nasce e sobrevive se não tiver os cuidados da mãe? E até certa idade, hoje, infelizmente hoje, nesse politicamente correto, hoje passa dos 30 anos a dependência dos pais. E aí, como é que fica? Então, Deus criou um sistema para o ser humano, para ele mesmo, se construir. E se não quer o sistema divino, vai se destruir. Mas não esqueçamos que a vida terrena
é o tempo de preparo para nós nos apresentar diante de Deus. Falando sobre lei da consciência. Bom, agora, pastor, eu vou me colocar na condição de audiência, de um ouvinte, tá? Falando sobre lei da consciência. Vamos lá. Por exemplo, todos os evangélicos entendem, pela lei da consciência do evangélico, que é ele o certo, que está no caminho certo, né? Que está no caminho de Deus. Todo católico, ele também entende que pelaquilo que ele tem recebido de Deus e tal, ele está no caminho certo. Todas as igrejas de religiões afros, seja ela de que linha for, ela também entende que ela está no caminho certo, né? As religiões espiritualistas, elas também entendem que estão no caminho certo. E todas elas, pastor Neuci, todas falam de Jesus. Todas, mesmo as afros, que a gente às vezes não conhece muito bem, não entende, né? Mas quando você começa a buscar um pouquinho mais as coisas que eles... O motivo pelo qual, né, eles fazem o que fazem, você vê que ali eles falam de um ser superior, eles falam de um ser universal, eles falam... Alguns até dizem a palavra Deus e Jesus, né? Então, como é que a gente vai saber que esse caminho... Como é que eu vou saber que esse caminho que eu estou seguindo é o certo ou errado? Ai, ai, ai. Eu gosto de provocar as pessoas a pensarem. Eu, na posição de líder, diante dos frutos e dos resultados, a gente cria uma certa credibilidade. E as pessoas inteligentes, que às vezes estão em dúvidas nesta área, me procuram. E eu aprendi cedo na vida que se você quiser ganhar uma pessoa, não avilte a fé desta pessoa. Se você quiser ganhar uma pessoa, nunca avilte a fé de ninguém. Em uma certa ocasião, uma pessoa muito chegada a mim me procurou e disse: Neuci, eu me achei. Eu fui convidado para participar de um segmento e ali eu me achei. E ele me disse, por questão ética, nem se pode mais hoje expor para não ser discriminação. Eu vi, que bom que você achou, mas eu quero lhe dar um conselho, mesmo que você tenha achado. Vá a fundo nisso que você achou. E nisso que você acha que está a solução para a sua vida. Vá a fundo. Porque eu sabia que no fundo, lá no fundo, tem o mesmo chefão que comanda. Porque há dois reinos, o de Deus e o não de Deus. E eu sabia que aquele segmento tinha esse que comandava tudo, que era justamente e é o inimigo de Deus. Olha, não levou 15 dias, ele pulou fora. Então, o grande problema das pessoas se estarem auto-enganando é estarem vivendo uma crença sem examinar os fundamentos, sem conhecer a verdade, da onde surgiu, sem estarem cientes do propósito e dos resultados. Então, quando alguém é muito crente em alguma coisa, muito convicto em alguma coisa e está passando necessidades, passando dificuldades, eu incentivo ele a buscar mais na linha que ele crê. Então, para esgotar a fonte das promessas que existem naquela linha,
as pseudo-soluções que se apresentam. Então eu prefiro que as pessoas esgotem a crença naquilo que crê, para poder abrir mão para uma nova linha de conhecimento, de entendimento e de um melhor aproveitamento. Então, e ninguém vai além da fé que tem. Mas fé todos têm. Mas por que não tem os mesmos resultados? Porque as práticas, o que diferencia resultados na vida, são práticas. São justamente o que leva o ser humano a praticar na linha da mente, pensamentos, ideias, conceitos, e na linha de ações sociais, e na linha dos relacionamentos, como trata o próximo, como interage diante das necessidades do próximo. E na linha também da autossustentabilidade, que é a vida material, a busca de solução, de recursos, a busca de condições para a construção da vida em seu espaço material. Então, cada um vive da fé que tem. Mas se os resultados da sua vida não é bom, revise a fé que tem. Se você encontrou Jesus como caminho, revise. Talvez tenha ficado para trás de suas práticas de vida os ensinos de Jesus. A pessoa de Jesus lhe salva, lhe perdoa, cancela seu passado, mas os ensinos de Jesus constroem o seu futuro. Eu acho que até contribuo, pastor, um pouquinho, porque a gente está falando que Jesus Cristo é o caminho. Muitas pessoas encontram o caminho, mas elas se perdem na verdade. Consequentemente, a qualidade de vida delas é diferente. Mas eu estava ouvindo o senhor e pensando, né? Por que uma pessoa procura a religião? Ela procura uma religião porque ela tem alguma dor, alguma angústia. Dificilmente uma pessoa procura uma religião porque está tudo muito bem, ela está muito feliz. Pelo contrário, as pessoas, quanto mais felizes estão, parece que mais longe elas querem Deus, né? Parece que elas são autossuficientes, né? Mas, enfim, então a pessoa procura uma religião quando ela tem uma angústia. E aí, normalmente, ela vai em busca de uma religião que alguém indicou para ela. É interessante isso, né, pastor? Muito interessante. Principalmente mulheres, né? Alguém indicou para ela. E aí, a partir disso, ela vai criando o caminho dela. E aí não importa, né? Mas uma das coisas que eu poderia sinalizar, né? O senhor pode depois corrigir melhor, que seria um fator de análise para ver se você está no caminho certo ou se você não está no caminho certo. Seria as exigências que essa religião te impõe. O senhor não concorda comigo? Porque conforme for as exigências que essa religião te impõe, você está largando a liberdade. E a palavra do Senhor é muito clara quando diz que Cristo veio nos trazer liberdade, né? Então, o que o senhor pensa sobre isso? Sobre essas exigências, sobre essa barganha, sobre essa análise? Entendamos uma coisa. O que significa religião? Religação. Antes de tudo, vamos ver se ela funciona. Antes de você procurar... e às vezes as pessoas se submetem a regimes conservadores. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas tudo se sacrificam porque precisam de um preenchimento. Precisam de algo. Porque quando o ser humano, quando Deus não faz parte da vida do ser humano, o lado espiritual existe um vazio. Você pode estar muito bem financeiramente, muito bem sociologicamente, mas espiritualmente, e você convivendo consigo próprio, pois somos uma tricotomia, você olha
na vida material, acha que renovando as coisas, carro, móveis, patrimônio e coisa e tal, a vida vai lhe sorrir melhor. Ou acha que usando do que a sociedade oferece, dos prazeres, das gastronomias, enfim, do que está aí como solução, como alegria, a pessoa se enterra ali e continua um vazio. E o vazio está no interior. É o seu lado espiritual que não é cuidado. Ah, mas eu acredito em Deus. Sim. Acreditar, até os demônios acreditam. Mas Deus é Pai. E o Espírito de Deus habita em nós, se relaciona com o nosso espírito. Mas relacionamento acontece quando a gente cria expediente. Não existe relacionamento no pensamento. Ah, eu também sou de Deus, eu penso em Deus. Eu, quando estou em dificuldade, eu penso em Deus. Até ajuda a se auto-enganar, mas não resolve. Não constrói segurança, não constrói identidade, não constrói graça e nem unção ou autoridade espiritual para você banir de seu derredor os negativismos, os espíritos e vibrações negativas. Então é dessa maneira que nós precisamos até duvidar das nossas crenças. Porque quem não duvida se torna um fanático. E quem duvida demais se torna um incrédulo. Mas uma dúvida equilibrada, será que diante do que eu creio, eu estou realmente correspondendo, praticando, sendo autêntico dentro de minhas confissões de fé? É isso que faz diferença. Pois isso, nós mesmos podemos fazermos essa leitura. Uma comunidade, todos recebem a mesma ministração, tem os mesmos expedientes de cultos, de reuniões, tem os mesmos expedientes sociais. E por que tem resultados diferentes? Cada um na sua família. Uns têm filhos que se corrompem, outros têm filhos que se projetam bem na vida. E é assim. Uns têm a vida material bem ajustada, que se vê progresso, melhoras, e outros vivem comendo hoje para pagar amanhã, vivem gastando antes de ganhar. Por que isso? Se o Pai é o mesmo, a palavra dele é a mesma, as instruções são as mesmas, o tempo para a gestão da vida é o mesmo para todos. Por que essas diferenças? Está na sua crença. Será que a sua crença saiu do pensamento e construiu conceitos e desceu para o coração para práticas? Porque o que desce para o coração vão sim para as práticas da vida. Partindo do pressuposto, então, de que as pessoas buscam a Deus porque tem um vazio. Exatamente. Né? Partindo desse pressuposto, as pessoas buscam a Deus porque tem um vazio. E aí elas vão buscar aquilo que ficar mais conveniente, mais próximo, né? Mas aí eu também queria tocar num outro ponto, né? A gente ir para um contraponto disso, que é o dia de hoje, o tempo de hoje, a vida que a gente leva, onde a maioria, voltando lá para o caminho, a verdade e a vida, né? A maioria, pastor, dessa nova geração que está subindo aí, ela tem uma outra prática, né? Eu sou o meu caminho, eu sou a minha verdade e eu sou a minha vida, que é o humanismo, onde as pessoas estão sendo disciplinadas ou elas estão sendo educadas, né? A gente até pode falar nessa palavra educação, a serem autônomas, a serem... Então, assim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de lugar nenhum para que eu conheça Deus,
né? Eu sei que eu tenho um vazio, mas eu vou buscar por mim mesmo, né? É a linha que estão tentando construir nessa nova geração. Mas poderá alguns se salvar. Alguns, porque tem pessoas que têm determinação, que já nascem com uma liderança nata. E a liderança se descobre e se vê que se tem quando se tem autogoverno, quando se luta pelo que se quer, quando não precisa de motivações de fora para tocar a vida em frente e realizar os projetos e sonhos que tem. Mas o mais, a maneira que essa sociedade, essa educação está levando, estão construindo dependentes idiotas. Idiotas. No momento que estão agora transformando que o certo é o politicamente, então aquilo que a política, aquilo que alguns líderes criam, parece que é a ração, a linha, é a filosofia, é o nível de vida. Isso é engano. O relacionamento com Deus é pessoal. A minha vida, é minha. A responsabilidade de administrá-la, de fazer as escolhas. E Deus nos deu o seu Espírito, a sua graça, para nós provar. Eu era religioso, mas eu era infeliz. Eu era religioso e estava com medo de morrer. Mas o dia que me encontrei com a palavra, que eu ouvi uma pregação, que eu ouvi a verdade, justamente sobre o juízo final, que todos terão que passar, mas quem está em Cristo não será condenado, vai passar para ser galardoado. Então, quando eu ouvi esta verdade, eu me vi lá, e me vi perdido, me vi condenado, me vi obrigado a procurar algo melhor. Eu era religioso. A minha religião eu recebi como herança de meus ancestrais. E éramos religiosos que não ficavam no domingo de manhã em casa, mas o lugar era na igreja. Eu estava dentro de igreja, porém perdido, condenado, com medo da vida e com medo de morrer. Mas quando Cristo entrou na minha vida, mudou tudo. Eu pude desenvolver pessoalmente um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus na minha vida começou à medida que eu fui buscando conhecimento na palavra. E olha, até eu vou repetir aqui, que a pessoa que me ajudou a essa mudança, que me levou para a igreja, que me acompanhou os primeiros dias, ela me receitou a ler o livro de Daniel, que é um livro escatológico, que fala muito do futuro, e o livro de Apocalipse, que também é escatológico, e fala a partir do verso 4, da vida após o arrebatamento da igreja, da realidade do mundo e a realidade dos salvos. E aquilo ali me confortou ou me construiu ou construiu em mim uma fé em Deus, uma fé na palavra. E quando a gente direciona a fé no objeto certo, numa verdade pura, aquela verdade tem poder libertador. Por que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então muita gente vai aqui, vai ali, em busca de libertação e não são libertos. Por quê? Porque lá não está a verdade que liberta. Não está Jesus como Senhor, está Jesus como amuleto, como quebra-galho,
como aquele que parece que só quer ver os pobrezinhos, enquanto ele mesmo foi quem disse: bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito não é ser pobre materialmente, sociologicamente. Ser pobre de espírito é reconhecer que precisa de Deus para a sua vida. Ou é que esse episódio e o próximo vai pegar fogo, porque a minha pergunta, pastor, pro próximo é: se eu não vivi bem essa vida, não consegui chegar nesse ponto aí que o senhor está falando, eu vou ter uma outra vida? Eu vou poder, de repente, começar de novo, reencarnar em alguém, alguma coisa, para poder fazer direito? É isso aí, vamos falar sobre isso no próximo episódio. E o próximo episódio, gente, é dia 5 de setembro, né? E lá, nesse episódio, né, nós vamos estar já praticamente em cima da nossa conferência apostólica. E vamos ver o que Deus vai nos reservar para esse próximo episódio. Pastor, última palavra. Aguardo você todas as segundas, porque o assunto é muito bom e vai esclarecer bastante e vai evitar de você se perder. Deus lhe abençoe. Tchau.